Bom dia, meus queridos do 7º ano, como vocês estão? Sejam bem-vindos às nossas aulas de português online. Eu espero que sejam muito produtivas, que tenhamos muito sucesso nessa temporada, né? De descanso forçado. Mas vamos lá. A gente vai começar as nossas aulas retomando um pouquinho sobre o que foi visto no capítulo 4. Nós iniciamos com a fotodenúncia. Vocês se lembram bem? É um gênero textual baseado numa imagem que busca, como o próprio nome indica, denunciar uma situação. Ela pode ser de maneira planejada ou espontânea. Então nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre aquelas 3 fotodenúncias que apareceram no nosso livro do SAS. A primeira, a foto 1, retratando aquela família síria que estava fugindo de todo o conflito que acontece lá no país de onde eles vieram, né? Então, essa foi uma foto planejada, né? Foi feita com o propósito de denunciar a situação que eles estão vivendo lá naquele país. A segunda imagem retrata um carro que é da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, mas que estava estacionado em cima da calçada, veja só. Então, uma pessoa que estava passando ali, viu a situação acontecendo, a infração sendo cometida, e tirou uma foto para registrar essa denúncia. E na terceira foto, a gente vê a situação do desmatamento, das queimadas, que acontecem na região da Caatinga, lá no Nordeste. Então, aqui essa foto, né, pertence a uma sequência de fotos que justamente buscam fazer a denúncia da situação da vegetação lá no Nordeste. Então, nós temos a fotodenúncia como um texto jornalístico-midiático, ao mesmo tempo que ele faz parte do gênero jornalístico. Ele também busca as mídias para serem divulgados, né? E temos também como objetivo a fotodenúncia de registrar, informar e de denunciar, certo? Bom, para a gente continuar, nós temos aí a atividade panorama. Vocês vão ver que eu vou mudar um pouquinho a ordem que está no livro, para que a gente possa fazer as coisas com uma sequência melhor, tá? Então, estamos falando sobre a fotodenúncia. E aqui na atividade panorama, da página 70 até a página 73, nós temos um texto que fala sobre The Trash Isles, um país contra o plástico oceânico. Eu não vou ler aqui o texto com vocês, né? Mesmo porque lá no roteiro do SAS, vocês tiveram contato com essa atividade, né? Com o objetivo de desenvolvê-la. Então eu vou fazer um breve comentário sobre esse texto e depois a gente vai fazer a correção das atividades. Combinado? Bom, o texto foi publicado em 2018 e a base dele é essa foto, é essa imagem aqui. É uma imagem que retrata uma ilha de lixo que está sendo formada lá no Pacífico e que algumas pessoas estão fazendo uma campanha na ONU para que essa ilha de lixo seja considerada um país. E para isso eles estão formando inclusive bandeira, dinheiro, passaporte, tudo para que essa ilha de lixo seja reconhecida como país. Para quê? Para que o mundo inteiro possa conhecer a situação da poluição dos oceanos, né, gente? Então, lá no texto apresenta todos os detalhes a respeito dessa campanha que eles estão fazendo para que a ilha de lixo seja reconhecida como um país, certo? Agora, nós vamos fazer a correção das atividades que seguem. Eu pressuponho que vocês já tenham feito, né, uma vez que estava lá no roteiro do SAS, e agora a gente vai fazer uma correção bem rápida. Eu coloquei aqui para vocês o gabarito dessas questões, certo? Aí depois, com calma, se vocês quiserem corrigir com mais detalhes, né, vocês peguem aqui o gabarito,
Certinho? Então vamos lá? Muito bem. Na primeira questão, não se preocupem com esse textão todo aqui, tá? É só para ter registrado mesmo o gabarito, mas eu vou falando com vocês. Na primeira questão, fala sobre o fato do texto ser uma reportagem. E na letra A pergunta qual que é o assunto dessa reportagem. Ora, acabamos de falar, né? A criação do movimento The Trash Isles como forma de combater a degradação dos oceanos, como? Por meio da conscientização mundial. Então, esse é o assunto da reportagem. Na letra B, quer saber onde que ela foi publicada e se esse espaço é confiável em relação à produção de textos sobre o tipo de assunto da reportagem. Bom, ele foi publicado no portal eCycle, como vocês podem observar lá na fonte do texto, né, que aparece no finalzinho do texto. E esse espaço onde ele foi publicado pode ser considerado confiável em relação às publicações sobre o tema. Por quê? Porque pretende educar e conscientizar seus leitores sobre a questão ambiental. Então é mais ou menos como dizer que é um site confiável. É um site no qual nós sempre podemos encontrar informações confiáveis a respeito dos assuntos ambientais, certo? Número 2, quer saber que características do país The Trash Isles são apresentadas em sua moeda. Vocês até viram o desenho da moeda, né, de uma parte da cédula que está lá no texto. O fato de o país ser um espaço poluído que põe em risco a vida. Seu nome remete à produção dos poluentes e as imagens nas cédulas mostram os resultados da produção e do descarte deles nos oceanos, né? Infelizmente. A número 3. O lema do The Trash Isles é: vamos garantir que o primeiro país feito de lixo seja o último. Então é isso que eles buscam com a criação desse país, né? Letra A. O que é possível concluir sobre os valores da população desse país? A população desse país entende a importância da vida no planeta. Fundamentalmente é isso, né, gente? Então, aceita que desaparecerá do mapa do mesmo jeito que apareceu. Então, se os homens, né, se a ação humana fez com que esse país aparecesse, é também através da ação humana que ele pode desaparecer e se tornar o último. Letra B. Observe que o lema está escrito na primeira pessoa do plural e no modo imperativo, que é aquele modo da ordem, é aquele modo do pedido, do conselho. Considerando isso, explique que interpretação ele possibilita ao leitor. Como ele usa a primeira pessoa do plural, isso gera a ideia de uma ação coletiva, conjunta, uma ação de todos, envolvendo todos nessa ação. E o tempo verbal no imperativo indica a necessidade urgente dessa missão. Então, nós não podemos deixar isso para depois. A gente precisa agir agora. E perceba, a gente, nós. Então, primeira pessoa do plural, certo? Continuando. Não se assustem com o textão, hein? Sobre as imagens da reportagem, responda aos itens a seguir. Letra A. As imagens são artísticas ou informativas? Por que se optou por esse tipo de imagem no texto? Bom, gente, nós não temos aqui no texto nenhuma obra artística para ser admirada, muito pelo contrário, né? As imagens são informativas, porque pretendem ajudar o leitor a conhecer o problema que está acontecendo, ao mesmo tempo que também mostram a seriedade do movimento, né? Então, uma vez que trazemos imagens que retratam mesmo a realidade, a gente também traz a ideia de veracidade, de seriedade para aquilo que está sendo feito.
B da número 4. Como se estrutura as legendas das imagens? Então, vocês percebam que toda imagem lá no texto tem uma legendinha explicando do que se trata. Como que elas se estruturam? Elas são curtas, simplesmente descrevem ou indicam o que está representando. Então, não tem nenhuma informação a mais. É clara, curta, objetiva. Certo? Agora nós vamos para a questão número 5. A primeira foto é uma denúncia clara da degradação dos oceanos, que foi aquela foto que eu até coloquei aqui, que aparecem os dois barquinhos no meio daquele mar de lixo, né? Sua posição no texto é importante? Por quê? Bom, com certeza é importante, né? Ela aparece bem no início do texto, antes mesmo da reportagem começar a ser escrita, e ela chama a atenção do leitor, claro, e provoca uma sensibilização, mesmo que esse leitor não continue a leitura da reportagem. O recado principal ali já foi passado, já foi apresentado o problema, né, com essa imagem. Letra B. Essa imagem, acompanhada de título, subtítulo e legenda, poderia ser veiculada como uma fotodenúncia? Por quê? Muito bem. A imagem contém todos os elementos necessários para situar o problema e sensibilizar o leitor e as autoridades competentes para assumirem a responsabilidade sobre o assunto. Então, sim, ela poderia sim funcionar como uma fotodenúncia, simplesmente, sem a necessidade da reportagem. É claro que com o texto a gente tem muito mais informações, muito mais detalhes, mas a imagem já nos traz uma sensação de surpresa, né? Para que a gente também tenha interesse em continuar a leitura. A número 6, analise a foto dos barcos em relação à regra dos terços. Essa regra dos terços que está falando aqui foi apresentada nas páginas anteriores, nas atividades da seção linguagem em texto, que eu deixei para trabalhar com vocês depois dessas atividades aqui sobre a fotodenúncia. Mas é mais ou menos assim, se vocês voltarem um pouquinho no livro, vocês vão ver. É como se a gente dividisse a imagem em partes, né? Se a gente colocasse, por exemplo, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, proporcionais, né? A distância entre elas, e a gente tivesse a posição do foco da imagem dentro desses quadradinhos que se formam, tá? Letra A. O que a imagem destaca e o que esse destaque provoca no leitor? Bom, os barcos, né, são os elementos que têm maior destaque nas imagens, e esse destaque atrai o olhar do leitor para esse ponto da imagem, ajudando a compreender melhor o texto. Então, os barquinhos estão ali naquele mar de lixo, para que a gente possa entender a denúncia que está sendo feita. E na letra B, de que ângulo a foto foi tirada e o que essa escolha sugere ao leitor? É uma foto aérea, como vocês podem ver, é uma foto que foi tirada de cima. Com a visão de cima para baixo, a escolha do fotógrafo em tirar a foto dessa maneira possibilita ao leitor uma dimensão da quantidade de lixo que tinha ali, né? Quanto maior a visão, maior a noção que a gente tem do que aquilo representa, e também aumenta a ideia da gravidade do problema. Claro, né, gente? Uma imagem feita de cima, de modo que a gente tenha noção do tamanho que aquele lixo ocupa no oceano, a gente também vai se conscientizar do quão grave é esse problema, certo? Bom, essas foram as atividades da sessão Panorama, e agora eu vou propor para vocês a realização da atividade seguinte, que é o Você Constrói. Eu sei que alguns seguiram o roteiro do SAS certinho e, portanto, devem ter desenvolvido essa atividade. Outros talvez não tenham chegado nela,
De qualquer forma, a gente vai fazer essa atividade agora. Eu vou explicar para vocês como é que é. E depois eu quero um feedback de vocês. Então, vocês vão mandar para mim como que ficou o textinho dessa atividade, certo? Então, aqui nós temos a atividade Você Constrói. Olha só. Ela é baseada nessa imagem aqui. Percebam que é uma imagem que também traz a questão do lixo, né, na água. E diante dela, você tem que elaborar uma legenda, certo? Essa legenda que você vai produzir aqui não é uma legenda tão objetiva, tão curta como aquela que a gente viu agora na sessão Panorama. É uma legenda que vai trazer um pouco mais de informação, certo? E aí depois vocês vão me mandar, através do grupo do WhatsApp mesmo, hoje, essa legendinha de vocês, né, para eu ver como é que ficou e para eu fazer as intervenções que forem necessárias. Tá bom, professora, mas como é que eu vou fazer essa legenda? A partir de que informação? O que eu preciso colocar? Então vamos lá. Você vai observar bem, imaginar qual que é o problema que está sendo denunciado aqui, certo? Então você vai imaginar que você tirou essa imagem, essa foto, e você precisa publicar essa foto num jornal da nossa cidade. E você precisa explicar na legenda o que está acontecendo aqui para as pessoas entenderem qual que é o seu objetivo. Então, o que você vai pensar na hora de escrever a legenda? Vamos lá. Primeira coisa que você vai pensar, qual é o fato? Então, qual é o fato que você está retratando aqui? Então, a sua legenda começa com essa informação. Depois, onde e quando aconteceu? Ah, professor, eu vou saber onde e quando aconteceu? Vai sim. Você vai saber porque é você que vai criar, certo? Você vai criar o lugar e você também vai criar quando, a data que isso aconteceu. É assim, você tem que pensar o seguinte, a fotodenúncia só tem valor quando ela é recente. Não adianta eu fazer uma fotodenúncia de algo que aconteceu há muito tempo, não é verdade? Então você tem que ter a ideia de que o tempo, né, quando ela aconteceu, tem que ser bem recente para que ela tenha sentido ao ser publicada, certinho? Depois você também vai pensar o que motivou a denúncia. Certo, você tirou essa foto. Por quê? O que motivou você a fazer essa denúncia aqui? E por fim, para terminar a sua legenda, você também tem que colocar o que esse fato traz de negativo para a natureza. Então, isso que você está denunciando prejudica em quê? A nossa natureza, certo? Então, a sua legenda tem que conter a resposta desses 4 tópicos. Mas, importante, gente, não é para você colocar na forma de tópico, é para você fazer um textinho mesmo, um parágrafo, certo? Um parágrafo lá com as suas 5 linhas, mais ou menos, contendo todas essas informações aqui, certinho? Então, essa é a primeira atividade que eu passo para vocês. Façam essa legenda e enviem para mim por meio do grupo. Beleza, pessoal? Então é isso. Por enquanto, eu fico por aqui. Um beijo grande para todos e até a nossa próxima aula. Beijo!